Nós falamos alguns domingos, todos os domingos desse mês, na realidade, à exceção de um, que foi a comemoração do aniversário, sobre 3 passos que devem ser dados para a revitalização da igreja. Hoje nós vamos falar sobre o 4º e último, e na semana que vem nós começamos um outro tema. Então nós vamos abrir a palavra do Senhor em Neemias capítulo 6. Vamos ler apenas o versículo 15, agora no início. Depois nós vamos ver alguns outros textos de Neemias, mas inicialmente apenas Neemias 6, 15. Projetado ali, vamos ver juntos? Então vamos lá comigo? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é conosco, que a presença do Senhor é real. O Senhor está aqui nesse lugar, porque a igreja se reúne em Teu nome, porque o povo vem para Te buscar, porque a promessa do Senhor de estar com os seus todos os dias. Mas nós também podemos sentir a presença do Senhor, usufruir, sabendo que o Senhor está aqui. Nós cantamos, nós louvamos, nós adoramos, nós oramos, nós lemos a palavra, nós abraçamos os nossos irmãos, e nesse momento nós cremos que o Senhor quer ministrar a nossa vida através da Sua palavra, trazer os Teus desafios para nós. Fala o coração da igreja, fala o coração do povo do Senhor, aqui presente nessa noite. Esta é a minha oração que faço juntamente com os meus irmãos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Como eu disse, queridos, ao longo do mês de setembro, então nós estamos ministrando a igreja sobre este roteiro da revitalização. E o primeiro entendimento que nós precisamos ter é o de que a revitalização é necessária. A primeira coisa que precisa acontecer para que haja uma revitalização da igreja é a necessidade da revitalização. Se a igreja, se as pessoas baterem no peito, dizer, está tudo muito bem, tudo muito bom, assim está bom, não precisa melhorar não, se melhorar estraga, né, com algumas frases que a gente ouve, aí de forma alguma haverá revitalização da igreja. Então a primeira coisa que precisa acontecer é o reconhecimento de que nós precisamos de uma revitalização. Em havendo este reconhecimento inicial, então, nós temos um roteiro. O roteiro foi estabelecido pelo conselho da igreja, em oração, em reunião, nós buscamos isso. Estamos ministrando isso à igreja. O roteiro contém alguns passos que precisam ser dados, caminhados, seguidos. Então, nesse processo de revitalização, nós estamos ensinando a igreja, nós precisamos prioritariamente buscar o reavivamento espiritual. Foi isso que nós falamos lá no primeiro domingo deste mês, entendendo que o poder de Deus é necessário para a revitalização da igreja. Sem o poder de Deus, nada acontece. Nós devemos também, foi essa segunda coisa que nós ministramos, buscar a redefinição da visão, entendendo que o poder da visão, quando nós estabelecemos um destino, as nossas prioridades, nossos alvos, nossas metas, isso é absolutamente necessário para a revitalização da igreja. Nós devemos também buscar, foi o que nós ministramos no domingo passado,
algo que nós chamamos de realinhamento comunitário, entendendo que o terceiro poder que nós precisamos aqui, além do poder de Deus e o poder da visão, é o poder dos relacionamentos. Uma igreja sem coesão, sem unidade, uma igreja sem alinhamento, jamais será revitalizada. Mas nós devemos buscar ainda, queridos, a readequação operacional, que tem a ver com o que nós vamos fazer. Nós vamos receber o poder de Deus, nós estabelecemos uma visão, nós sabemos que precisamos de unidade, de relacionamentos, de afinidade, de alinhamento, mas o que nós vamos fazer? Por isso é preciso também o poder do planejamento. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, o poder do planejamento para a revitalização da igreja. A quarta e última mensagem dessa série, falando sobre esse roteiro da revitalização que nós estamos seguindo aqui. Então nós vamos, nessa noite, falar sobre essa quarta dimensão, desse processo de revitalização que nós estamos vivendo. E nós vamos fazer isso, queridos, olhando, aliás, para este livro, o livro de Neemias, um livro que nos instrui sobre essa obra de revitalização, sobre essa obra de reconstrução. O contexto de Neemias é sabido, eu creio, pela grande maioria das pessoas, mas o contexto de Neemias, o período de Neemias, aliás, era o período do exílio babilônico. O reino de Judá havia sido conquistado pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. As pessoas haviam sido arrancadas da sua pátria, quero que você imagine isso comigo. As famílias haviam sido brutalmente separadas. O projeto de nação de Israel havia ruído, os sonhos haviam sido desfeitos, a esperança havia sido perdida, a cidade de Jerusalém, símbolo do orgulho nacional, símbolo também da presença de Deus através do templo, havia sido invadida, queimada e destruída. Era essa a situação, era este o contexto em que nós encontramos então Neemias. Uma obra de revitalização, de reconstrução era necessária. E o versículo que nós lemos no início, queridos, ele fala do desfecho desse drama. O que está escrito ali? Olha, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Então esse versículo fala do final, o final feliz de uma história de reconstrução, de uma história de revitalização. Mas o muro não se reergueu sozinho. A obra não foi concluída num passe de mágica. O versículo fala do final, mas eu quero voltar ao começo nessa noite, para nós falarmos então sobre o poder do planejamento. E esse será então o nosso foco nessa noite. E que lições nós podemos aprender então sobre planejamento nessa noite? Primeira lição, vamos mostrar aí Micael, meu ajudante, meu assistente. Ainda bem que Deus levanta pessoas, como você, porque eu não saberia fazer isso aí nesse programa. Mas a primeira lição dessa noite é: todo planejamento começa com práticas espirituais. Antes de falar do planejamento propriamente dito, eu quero trazer esta lição, porque ela é por demais importante. Todo planejamento começa com práticas espirituais. Vamos pensar um pouquinho em Neemias, o nosso personagem dessa noite, personagem central. Neemias era copeiro do rei, diz a palavra. Ele trabalhava no palácio, ele gozava de prestígio, porque senão ele não estaria nessa posição que ele era uma posição de confiança. Então ele tinha a confiança do rei, ele estava numa posição confortável. Mas um dia esse Neemias, que gozava da confiança do rei, que tinha um futuro brilhante lá no palácio, que não precisava mais se preocupar em relação à sua vida, um dia ele recebe uma notícia aterradora sobre a sua cidade, sobre a sua nação, sobre o seu povo, sobre os seus irmãos. E essa notícia mexe com ele. O seu coração se sensibiliza diante do que ele ouve, e ele sente então o desejo de fazer alguma coisa, de retornar à sua terra natal e fazer algo pelo seu povo. Então ele começa a construir esse plano de revitalização já na sua mente, esse plano de reconstrução.
Eu tenho certeza que tão logo ele recebeu aquela notícia, ele já começa a imaginar, a formular na sua mente a cidade reconstruída e não mais na miséria em que ela se encontrava. Por isso ele começa a planejar. Mas no que diz respeito à obra de Deus, queridos, eu gostaria de chamar a atenção para isso. No que diz respeito à obra de Deus, não basta fazer um planejamento estratégico. Não basta fazer uma pesquisa de mercado. Isso é fácil de fazer, poderia ser feito aqui. Não basta consultar a melhor empresa de consultoria, ou contratar a melhor empresa de consultoria. A obra de Deus tem características espirituais. E é por isso então que o livro de Neemias, que vai tratar basicamente da reconstrução dos muros de Jerusalém, vai falar de reconstrução, de construção, talvez de obras de engenharia, de pedreiro, de mestre de obra. Mas esse livro que vai falar de reconstrução, ele começa com práticas espirituais. E quais práticas espirituais são essas, queridos? Eu quero apontar aqui 3, teriam mais talvez, mas nessa noite vamos ter que condensar aqui algumas ideias. Então, que práticas espirituais nós encontramos no livro de Neemias que são muito importantes para essa obra de revitalização da igreja? A primeira delas é a prática do quebrantamento. Querido, se você está com a Bíblia aberta, eu quero que você vá para Neemias 1. Ou acessar aí no seu smartphone, Neemias capítulo 1, versículo 4. Nós vamos ver 3 lições aqui nesse versículo. E apareceu ali também agora. Diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Primeira prática espiritual que faz parte desse planejamento para a revitalização da igreja é a prática do quebrantamento. Olha só o que a Bíblia diz aqui que Neemias faz: tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Toda obra de revitalização, queridos, começa com um incômodo. Vou repetir isso porque eu acho muito importante. Toda obra de revitalização começa com um incômodo. Comece com um incômodo sobre a situação atual, sobre a situação vigente, sobre o status quo. Neemias não se conforma. Ele poderia ficar à parte, se acomodar, não se sensibilizar, fechar os seus ouvidos para aquela notícia, mas ele não, ele se incomoda com aquilo. Ele não se conforma. Então a Bíblia diz que ele se assenta, ele se prostra, ele chora, ele lamenta aquela situação. Da mesma forma, queridos, há situações da igreja que precisam nos incomodar. Há situações da igreja que precisam nos fazer chorar. Há situações da igreja que devem machucar o nosso coração. Devem arrancar lágrimas dos nossos olhos. Eu não sei se você tem feito isso, mas muitas vezes isso tem acontecido comigo. Tenho feito como Neemias, me assentado, lamentado e chorado. Para que Deus faça a sua obra nessa igreja. Então isso começa com um incômodo, isso começa com quebrantamento, queridos. E olha só uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes: os olhos da igreja estão secos demais, disse reverendo Hernandes Dias Lopes. Uma igreja muito mais acostumada a celebrar a louvorzão, a adoração, mas com os olhos secos demais. Não tem chorado na presença de Deus, não tem se quebrantado na presença do Senhor, não tem se rendido ao Senhor. Então é hora de se quebrantar diante de Deus, queridos. A prática do quebrantamento é uma prática espiritual absolutamente necessária para essa obra de revitalização. Mas uma segunda coisa que eu quero falar, queridos, é a prática do jejum. Porque o versículo diz aqui: por alguns dias me lamentei, chorei, estive jejuando. Estive jejuando perante o Deus dos céus. Num processo de revitalização, o jejum é importante, querido. E o que é jejuar? Passar fome? Não, vou dizer para você nessa noite que jejuar não é passar fome.
Jejuar é abrir mão do alimento por um período específico para dizer que Deus é a nossa prioridade. Isso é jejum. É você abrir mão do alimento por um período específico para dizer que Deus é a sua prioridade em prol de algo especial. Eu pergunto, jejuar é fácil? Quem é que acha que jejuar é fácil? Levante a mão. Eu sei que alguém ia levantar, pelo menos um, dois. Jejuar não é fácil, querido. Para mim não é fácil. Como eu gosto de tomar um café de manhã, meu Deus, né? Eu preciso jejuar, é a coisa que é mais difícil para mim. Acordar de manhã e não tomar um café. Eu tenho uma brincadeira que diz assim, que o meu dia só começa quando eu tomo um café. Não sei se você é assim. Então jejuar não é fácil, queridos. Mas se a pergunta é, jejuar é necessário? A resposta é certamente que sim. Se é fácil, não é. Se é necessário, sim. Infelizmente, jejum não é uma coisa que se fala muito nos púlpitos da igreja presbiteriana, talvez seja a característica mais das igrejas pentecostais, históricas. Jejum não é uma coisa que chama muita atenção na igreja da atualidade, mas é necessário, é importante. O propósito do jejum, queridos, quero dizer para vocês, é subjugar o físico ao espírito e dar prioridade aos alvos espirituais da nossa vida. Então, se nós temos um alvo espiritual que é grandioso, que é a revitalização da igreja, isso vai exigir de nós, inclusive, a prática do jejum. Abandonar por algum tempo as coisas materiais e as preocupações diárias, dedicar atenção exclusiva a Deus e à oração. O jejum nos conecta com a realidade espiritual. Se nós não fizermos isso, não haverá essa conexão dessa forma, nesse nível, nesse modo que é necessário. O jejum, queridos, olha uma frase que eu anotei, não sei de quem, acrescentado à oração, torna a nossa comunhão mais preciosa e a nossa intercessão mais poderosa. Fruto do jejum. Mas a terceira prática espiritual que nós encontramos aqui em Neemias é a prática da oração. O versículo ainda lá que nós estávamos diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Estive orando perante o Deus dos céus. Antes de entrar em ação, Neemias dobrou seus joelhos em oração. Antes de exercer uma atividade, Neemias construiu intimidade com Deus. Antes de exercer o seu dever, Neemias exercitou a sua devoção. Todas essas frases, queridos, são por demais importantes para a vida da igreja. Antes de exercer uma atividade para Deus, nós devemos estar em intimidade com Deus. Antes de executar o nosso dever para Deus, nós precisamos nos prostrar em devoção a Deus. Antes, queridos, de partirmos para a ação, nessa noite nós estamos falando sobre planejamento, nós temos que dobrar os nossos joelhos em oração. Veja só uma frase tremenda que eu ouvi da boca do reverendo Jeremias Pereira, não sei se é dele essa frase, mas ele cita muito isso nas suas falas. Quando a igreja ora, os céus se abrem, o inferno treme e coisa nova acontece na terra. Quando a igreja ora, o que acontece? Os céus se abrem, o inferno, por sua vez, treme. E talvez não tremeria diante de outras coisas da igreja, mas quando a igreja ora, o inferno treme. Os céus se abrem, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Quando a igreja ora. Quando a igreja ora, queridos, a vida espiritual dos crentes se eleva, se torna melhor. Quando os crentes oram, eles não perdem tempo com picuinhas, que acontece muitas vezes na igreja, e a igreja começa a colher os frutos espirituais da oração. Então nós vemos aqui, estamos falando sobre planejamento, estamos olhando para Neemias, que é um estrategista, um cara tremendo nessa questão de planejamento, mas todo o planejamento começa com práticas espirituais. Então eu fiz questão de dizer isso em primeiro lugar nessa noite, queridos, porque é por demais importante isso. Nós vamos mostrar a segunda coisa. Todo planejamento requer estratégias funcionais.
Então, se ele começa com práticas espirituais, agora eu quero dizer, queridos, e expor sobre isso, que todo planejamento requer estratégias funcionais. Então, quando olhamos para a história de Neemias, nós vemos que ele tinha práticas espirituais consistentes e profundas, como eu acabei de descrever, e tinha tantas outras coisas para a gente dizer, mas não dá tempo. Mas quando olhamos para Neemias, nós vemos que ele era um estrategista, ele era um líder extremamente habilidoso, competente e excepcional. Então, além de dobrar os seus joelhos, que eu acabei de dizer que é fundamental, extremamente importante, nós vimos que ele fez isso, ele se assentou, ele se lamentou, ele chorou, ele lacrimejou, ele jejuou, ele orou, ele buscou a presença de Deus, mas ele também pegou o seu laptop e construiu uma estratégia funcional que possibilitou a reconstrução dos muros em 52 dias. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não tem a noção do que nós estamos fazendo, que o muro se acabou em 52 dias. Por causa de um planejamento bem feito e bem executado, ele levou o povo a fazer em 52 dias o que eles não tinham conseguido fazer em 70 anos. Você consegue perceber agora? 70 anos o muro estava destruído. Em 52 dias, depois que Neemias começou a obra de reconstrução, ele foi reconstruído. Um planejamento. E aqui eu quero dizer, queridos, que a igreja precisa ser mais perspicaz. A igreja precisa ser mais sábia. A igreja precisa ser mais inteligente. Tudo isso pode produzir um desempenho melhor para a vida da igreja. Mais eficácia. Há muitas lições sobre estratégias funcionais no livro de Neemias, muitas mesmo. Nós estudamos o livro de Neemias com o conselho, assim, rapidamente, em nossas reuniões de oração. Nós líamos o livro e íamos conversando, e nós anotamos ali cerca de 40 práticas de Neemias, mas essa noite eu quero falar apenas sobre 3. Tentando condensar um pouco várias realidades nessas 3, para descrever as estratégias funcionais que nós encontramos em Neemias. Primeiro, então, vamos lá, Micael, é uma estratégia que tem alvos claros. Quais são as características dessas estratégias funcionais que Neemias tem aqui? Estratégias que têm alvos claros. Eu pergunto, qual era o alvo de Neemias? Fácil, né? Primeira alternativa. Terminar o muro, reconstruir os muros de Jerusalém. Certo, não precisa nenhuma outra. O alvo era reconstruir os muros de Jerusalém. Então Neemias começa a tomar as providências para que esse alvo fosse plenamente alcançado. Os alvos são importantes porque eles definem para onde nós estamos indo. E nós definimos grandes alvos para a nossa igreja. E hoje nós colocamos aquele banner ali novo, não sei se você reparou, né? Tiramos o antigo, colocamos o novo. Que igreja nós queremos ser? E eles demonstram a igreja que nós queremos ser. Queremos ser uma igreja, está escrito lá, comprometida com a proclamação, centrada na adoração, conectada pela comunhão, capacitada pelo ensino, enviada para o serviço. E tudo que nós vamos fazer na igreja é para cumprir esses propósitos, para cumprir essa visão, para cumprir essa missão que Deus nos deu. É claro que nós devemos avançar, queridos, em alvos também mais específicos. Talvez a gente olhe assim, esses alvos aqui, eles assim são muito conceituais, eles não são tão específicos. É claro que nós vamos descobrir cada vez mais com a igreja alvos mais específicos. Como, por exemplo, nós queremos alcançar esse bairro. Nós queremos impactar a vida de estudantes universitários que vêm de todo o Brasil para cá. Nós queremos ser uma igreja missional, uma igreja em que cada um está em missão no seu contexto. São alvos que nós temos aqui. Então, queridos, o planejamento é esse. É ter essa estratégia que fornece alvos claros para que as pessoas visualizem e partam nessa direção. Mas uma segunda coisa sobre
isso que nós estamos falando, caracterizando então essas estratégias funcionais. É uma estratégia que estabelece processos práticos. Primeiro tem o alvo, depois o processo, como se chega lá, como vai até lá. O que nós vamos fazer para chegar até lá? Então Neemias tinha um alvo. Qual era o alvo? Reconstruir o muro de Jerusalém. Na verdade não era um muro como a gente concebe hoje um muro. É uma muralha ao redor de uma cidade. Então Neemias é campeão, queridos, em estabelecer processos práticos que permitem a execução do planejamento e a conclusão do projeto. Como eu disse, nós tínhamos que ter muito tempo para estudar Neemias, mas se você ler o capítulo 3 de Neemias, que é mais um daqueles capítulos que parecem chatos, como eu li na semana passada, se lembra, Números 2, Neemias 3 vai por esse viés aí, mas ele mostra o processo organizacional, em que Neemias dividiu o muro ou a muralha em pequenas partes, designou pessoas, constituiu grupos que, ao lado do outro, um após o outro, e sobretudo junto com o outro, deveriam trabalhar executando a obra. Foi esse processo que ele estabeleceu. Então vamos imaginar, deixar mais claro aqui. Sabe o começo do muro? Micael e Sheilane, vocês vão ficar responsáveis por reparar até. Quem vai continuar? Gabriel e Aline. Vocês dão conta, então vocês vão trabalhar juntos, um ao lado do outro. E depois, Mateus e Larissa, até o final do muro. São muitos nomes encontrados ali em Neemias 3, mas todos descrevendo essa missão que eles deveriam executar. Nesse processo funcional, nessa estratégia funcional que Neemias estabelece, então ele designou ali para que cada um cuidasse de uma parte, da restauração, da reparação de uma parte. Outra coisa que ele fez é que enquanto uns descansavam, os outros trabalhavam, ele organizou turnos de trabalho. E o mais que ele faz, enquanto alguns empunhavam as armas para se defender do ataque dos inimigos, os outros continuavam com a colher de pedreiro, trabalhando e edificando o muro. Tudo isso organizado por Neemias. E nós, queridos, a igreja precisa se engajar nesse processo que constrói discípulos fortes e que evangeliza a cidade. Que processo nós queremos ser aqui? Vou descrever para vocês rapidamente, em 4 palavras, um processo que atrai, integra, capacita e envia. Você entende que estão contidas nessas 4 palavras? Atrai ou atrair, integrar, capacitar e enviar. Não pense que é G12, viu, gente? O G12 tem um processo aí que é mais ou menos assim parecido, não é isso? O que nós queremos aqui? Quais são os processos que nós queremos como igreja aqui, queridos? Então nós queremos atrair pessoas. Essa é a primeira coisa. Para que a igreja cresça, nós precisamos começar a ter uma coisa: mais gente vindo para cá, mais gente visitando, mais gente ouvindo falar sobre nós. Nossa, tem uma igreja lá na Trindade, a igreja é boa. Quando você chegar lá, vai ser uma casinha meio tímida, tá? Mas entre, que você vai ver que lá dentro é bom. Então nós precisamos divulgar, queridos, para atrair pessoas. O segundo passo desse processo é integrar. E as pessoas precisam vir, elas precisam ser integradas. Precisam começar a trabalhar em algo, exercer ministério, fazer amizades, se conectar com pessoas, seja com os jovens, seja com a igreja, jovens casais. Então é isso, atrair e integrar. À medida que as pessoas são atraídas e integradas aqui, um terceiro passo nesse processo precisa ser dado. Qual é? Capacitar. Estamos tentando fazer isso, capacitar pessoas, fornecendo cursos, conversando com pessoas, caminhando com pessoas, discipulando pessoas, mentoreando pessoas.
Essa é a obra de capacitação. Mas qual é o quarto passo deste processo? E agora nós temos ali, parabéns, Micael, é enviar. Então você chegou, foi atraído, foi integrado, capacitado, e agora vai ficar de braços cruzados. Não, os muros vão continuar por ser reconstruídos, queridos. Os muros só são levantados quando as pessoas são enviadas. E elas assumem o seu papel e elas começam a reconstruir. Então esse é o processo prático que nós queremos ter aqui, que são essas 4 palavras: atrair, integrar, capacitar e enviar. Tudo que nós queremos fazer é isso. Atrair pessoas da cidade que vem de fora, seja lá de onde for, integrar essas pessoas na comunidade, não deixar que elas escapem, mas criar aqui vínculos comunitários para que as pessoas permaneçam, e aí vão ser capacitadas, e não só as pessoas estão chegando, mas você que está aqui também vai ser capacitado, e todos nós vamos nos sentir o quê? Enviados para o quê? Olha o último passo lá da nossa visão, para o serviço. E aí, queridos, as coisas acontecem. Nós vamos a uma terceira coisa. Como é essa estratégia funcional? É uma estratégia que vence as adversidades. Não tem como falar de Neemias se não falar disso. É uma estratégia que vence as adversidades. Então, queridos, olhando aqui para a história de Neemias, Neemias consegue a liberação e o apoio do rei. O rei está com ele. O rei poderia dizer assim: não, eu vou perder o meu copeiro aqui de maior confiança, não, você vai ficar aqui comigo. Não, Deus trabalha no coração do rei, o rei envia Neemias e lhe dá as cartas de apresentação, os documentos formais, a liberação, dá madeira, envia pessoas com ele. Então ele tem o apoio do rei. Neemias chega lá, está tudo destruído, as pessoas estão desanimadas, e ele consegue motivar e mobilizar as pessoas. Neemias consegue começar a obra, o planejamento está funcionando, as pessoas estão animadas, a obra está indo de vento em popa, mas as adversidades surgem. Não importa, queridos, se nós estamos fazendo a obra de maneira correta, se é a obra mais maravilhosa do mundo, sempre vai haver adversidade. Em toda obra de revitalização haverá dificuldade. Na realidade, em toda obra da igreja haverá dificuldade. Nós precisamos saber disso. No caso de Neemias, algumas pessoas fizeram de tudo para atrapalhar o avanço do projeto. Olha só o que a Bíblia diz, vou ler aqui um versículo, não precisa você abrir. Tendo Sambalate ouvido que edificavam os muros, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo dessa obra num só dia? Sambalate. Tem outros também que aparecem aqui em Neemias, Gesem, o arábio, são Tobias, o amonita, e Sambalate, são os inimigos. Ele pergunta aqui: que fazem esses fracos judeus? Eles escarnecem, eles zombam dos judeus. Permitir-se-lhe vamos permitir que isso aconteça? Darão cabo de dessa obra num só dia? Ou seja, nós vamos ficar olhando eles terminar essa obra num só dia? Nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos atrapalhar, gerar confusão. E é isso que eles tentam fazer. E nós precisamos estar preparados para enfrentar as adversidades, enfrentar as críticas, a intimidação, porque nada do que realmente vale a pena é alcançado sem sacrifício, queridos. Mas vamos lá, vamos terminar a terceira e última lição dessa noite. Isso aí tem a ver com você, especificamente. Todo planejamento demanda pessoas excepcionais. Então, todo planejamento, queridos, nós começamos lá dizendo que requer práticas espirituais. Todo planejamento inclui estratégias funcionais, mas todo planejamento demanda pessoas excepcionais.
nenhum planejamento, por mais extraordinário que ele seja, é executado sem a participação decisiva das pessoas. Deixa eu dizer alguma coisa aqui sobre como que as igrejas crescem. Igrejas crescem, primeiro, quando seus líderes crescem. Então, atenção, líderes formais, presbíteros e diáconos. Igrejas crescem quando seus líderes crescem. Quando o pastor cresce, quando o presbítero cresce, quando o diácono cresce. Tem uma máxima que eu acredito sobre igreja, que a igreja não cresce além do que crescem os seus líderes. São os líderes, quando eles crescem, que vão levar a igreja ao crescimento. Seja o crescimento numérico, o crescimento espiritual, crescimento integral, holístico, em todas as dimensões. Mas a segunda coisa é que igrejas crescem quando as pessoas crescem. Então, qual é a primeira coisa que eu disse agora? Igrejas crescem quando os seus líderes crescem. Mas a segunda coisa é que igrejas crescem quando as pessoas crescem. Então, se as pessoas estão crescendo na vida com Deus, na sua identificação com o Evangelho, na oração, na vida de santidade, no evangelismo, no compromisso com as coisas de Deus, então, queridos, a igreja vai crescer. Mas se as pessoas não estão crescendo, isso vai ser uma barreira, um impedimento ao crescimento da igreja. Então nós precisamos entender isso, que as igrejas crescem quando os seus líderes crescem, e quando os líderes crescem, eles elevam o nível e eles puxam as pessoas, e aí se as pessoas acompanham e também crescem, então a igreja cresce. Mas olha só uma terceira afirmação: igrejas crescem quando os seus membros se dispõem a pagar o preço do crescimento. Então não importa o tamanho de uma igreja, nós estamos dizendo hoje que nós somos uma igreja pequena ainda, não importa. Mas se nós tivermos aqui líderes que crescem e pessoas que também pessoas que crescem, mais do que isso, se nós tivermos aqui membros dispostos a pagar o preço do crescimento, que a gente pode dizer assim: nós queremos crescer. Ótimo, maravilha, isso é muito bom. Como nós vamos conseguir isso? De braços cruzados, não. É com participação. Por isso que o ponto que nós estamos ministrando aqui agora é: todo o planejamento demanda pessoas excepcionais. Vamos ver aqui Neemias. O muro é reconstruído em 52 dias. Isso é inacreditável, queridos. Neemias é o pivô desse sucesso. Mas ele não faz nada sozinho. Neemias é o catalisador de um grande movimento, de um movimento de reconstrução. Mas ele não é apenas um herói, ele é um formador de heróis. Neemias, queridos, é apenas um nome nesse livro. Quero chamar sua atenção para isso. Mas leia o livro de Neemias e pense todos os nomes que aparecem. Na realidade, eu tive essa curiosidade, tentei pesquisar, mas ninguém fez esse trabalho ainda. Nem o Google me ajudou, gente. Pasmem, nem o Google conseguiu me ajudar. Não aparece lá no Google, nem tentei em inglês também, não aparece. Quantos nomes aparecem no livro de Neemias? Foi isso que eu tentei pesquisar, não tem. Mas o fato é que são muitos. Muitos nomes. Neemias é um nome só. Mas se você olhar a história da reconstrução dos muros, centenas, milhares de nomes aparecem. Nomes de pessoas que se doaram. Nomes de pessoas que doaram recursos. Nomes de pessoas que puseram a mão na massa. Nome de pessoas que aceitaram lutar por um projeto. Nomes de pessoas que escreveram o seu nome na história da reconstrução dos muros de Jerusalém.
Mas eu falei que Neemias não é um herói, ele é um formador de heróis. Uns dias atrás eu participei de uma conferência lá em Campinas. Eu ganhei um livro chamado Formador de Heróis. Eu estou lendo esse livro ainda, estou na metade dele, é um livro de 300 páginas. Mas eu ouvi o autor desse livro, um americano, dar 3 palestras lá e ele explicou já, então já entendi. Nesse livro, Formador de Heróis, ele fala exatamente o que Neemias compreendeu. A gente não tem que ser um herói, a gente tem que ser um formador de heróis. E aí o que Deus colocou no meu coração para falar no final desse sermão hoje, é, queridos, que eu não estou aqui nessa igreja para ser um herói solitário. Para não ser, olha, aquele pastor foi para lá e ele é bom, viu? Ele deu um jeito na igreja. Eu não vim para isso, queridos. Aliás, eu não sou bom. Eu não sei fazer. Mas eu não estou aqui para ser herói. Mas se Deus me der a graça de ser um formador de herói, então eu estou disposto. Eu digo, eis-me aqui, Senhor. Se eu puder estar aqui para ser um Neemias, simplesmente para liderar, mas muitas outras pessoas são necessárias. Pessoas que queiram escrever o seu nome nesse processo de reconstrução. Então Neemias gerou esse movimento transformador em Jerusalém. E nós precisamos de um movimento transformador aqui. E todo movimento transformador precisa de pessoas motivadas. Todo movimento transformador precisa de pessoas comprometidas. Todo movimento transformador precisa, queridos, de pessoas colaborativas. Todo movimento transformador precisa de pessoas trabalhadoras. Todo movimento transformador precisa de pessoas sonhadoras. Neemias, assim como outras tantas pessoas, escreveram o seu nome na história de reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas eu quero terminar hoje com uma pergunta bem direta para você. Vamos mostrar a pergunta, Micael? A pergunta é essa: como o seu nome será escrito na história da revitalização da Igreja Presbiteriana na Trindade? Como o seu nome será escrito? Espero que não seja como Sambalá, Tobias, Gesem, críticos que tentaram atrapalhar, mas como tantos outros. Se você ler Neemias 3, você vai ver muitos nomes. Pessoas que deram o máximo. Então eu quero perguntar de novo: como o seu nome, querido, lá nas histórias que vão se contar daqui a 50 anos, a 100 anos, ou a 20, quem sabe, ou menos, ou 10, como o seu nome será escrito na história da revitalização da Igreja na Trindade?